Mas então, como a live não é sobre futebol, eu Isso acho aí. que, Vamos para o assunto que a galera chegou. senão daqui a pouco o pessoal começa a sair da live. E você sabe que a live tem 1 hora de duração, né? Quando bater o É martelo ali, mesmo? é, Tem vai limite? começar 10, 9, 8, 7, e aí já era. Então vamos Parece lá. o Zoom que é 40 minutos, eu acho, 45 minutos de duração limite. É isso aí. Então tá. Então, Rafa, seguinte, a ideia da live que a gente teve, que surgiu aqui, é que a gente possa. A minha ideia, na verdade, é que as próximas sextas-feiras, né, e eu quero estar trabalhando com o pessoal jovem aqui. Em primeiro lugar, o foco era aqui do pessoal do Cristal, mas também estendendo para a paróquia aqui de Camaquã, e agora, claro, a coisa já foi no Instagram, a gente não sabe onde é que vai chegar isso, né? Uhum. Mas a ideia é poder conversar um pouco nesse tempo de quarentena, que a gente fica bastante em casa e que, teoricamente, a gente tem bastante tempo, né, para fazer as coisas, porque todo mundo, a maioria, trabalhando de home office, então tu acaba tirando um pouco o pé do acelerador, mesmo que tu tenha que se dedicar e tudo mais, então tu começa a ver o pessoal até nas brincadeiras aí da rede falando, né, primeiro dia de quarentena, segundo, 14º, e Aham. assim vai, o que tudo está sendo inventado, né? Mas poucas vezes a gente vê o pessoal dando foco em ideias, talvez na questão da espiritualidade. E Uhum. aí, então, para minha galera aqui da paróquia, né, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho ao longo das próximas lives. Essa primeira é contigo, eu ainda estou vendo com quem que vão ser os outros, né? As próximas, provavelmente a sexta-feira que vem é com o André. E aí eu quero ver ainda quem vão ser os próximos. Talvez eu vou ver se eu convido o Samuel também aí do Soma, já que Uhum. vocês estão trabalhando um pouco, ou trabalharam, acho que em algum momento, essa parte de espiritualidade com o pessoal do Soma. Por isso que daí eu estou pensando em vocês para a gente fazer algumas lives. Aham. E a ideia de hoje, então, que eu acho que é um dos assuntos que, em primeiro lugar, tem a ver com esse momento de quarentena, é a gente bater um papo sobre a questão da solitude. Né? Quando se Uhum. fala de espiritualidade, talvez uma das coisas que mais vai se destacar é que muitos de nós a gente está um tempo um pouco mais isolado, né? Quase que sozinho dentro de casa. E aí então eu vou jogar a mesma pergunta que eu joguei para ti ontem, para a gente começar a conversa, e aí depois a gente vai chegando nesse assunto da solitude. A minha pergunta é: tu acha que a espiritualidade ela tá em quarentena na vida do jovem? Faz sentido ainda a gente conversar sobre isso hoje? Uhum. Retomando um pouquinho de ontem, do raciocínio de ontem, que na verdade a gente não sabe quem chegou ontem, quem chegou hoje, é interessante retomar um pouco daquela ideia. Eu estava dizendo que um texto muito comum da Bíblia que a gente escuta e que tem até se falado muito agora quando vê essa questão do isolamento, foi o texto de Eclesiastes que nos fala do tempo, que diz que tem tempo para todas as coisas, inclusive o tempo de deixar de abraçar. Mas nesse mesmo texto que Salomão vai falando que tem tempo para tudo e vai citando e vai demonstrando o tempo que nós temos na vida, no versículo 11 desse texto vai dizer assim: "E Deus colocou a eternidade no coração do homem." Ou seja, a nossa criação, a nossa humanidade, existe algo em nós que de alguma maneira é um vazio existencial que não é preenchido nessa existência, mas é preenchido na eternidade, ou seja, é preenchido pelo espiritual. Tanto é que por muitas vezes já se acreditou que a religião sairia de moda. E isso é Uhum. um debate filosófico gigantesco, perguntar: a religião sai de moda? E parece que a gente vê que a religião cada vez está mais na moda. Eu sou amigo do Fábio, o Fábio é cantor do Tanlan, não sei se você já ouviu falar na banda Tanlan. Aham. Esses dias eu estava até vendo uma live dele, assim, que ele estava falando exatamente sobre isso, que até a música cristã aconteceu que não que parece que em um tempo o processo era que os cristãos copiavam os estilos musicais, porque queriam de alguma forma comunicar com as pessoas. Mas que hoje as gravadoras, as produtoras, de alguma maneira você vê toda hora até famoso cantando músicas evangélicas, músicas cristãs, porque de alguma maneira, uma coisa que se percebeu até nesse mercado é que essa música conecta com as pessoas, que as pessoas consomem músicas que falam de Deus, que falam dessa relação de espiritualidade. E voltando ao nosso papo de ontem, para mim a questão é a espiritualidade, ela sempre é presente, sempre existe em nós um desejo por esse espiritual, mesmo que às vezes a gente use vários nomes para isso, interprete de várias maneiras, mas o nosso vazio existe.
E eu dava ontem ainda o exemplo do Pedro do Borel. Pedro do Borel, eu lembro que tem uma mensagem dele que ele dizia assim: nosso grande problema hoje em dia, quando a gente pensa na esfera da espiritualidade, é que a gente levanta uma placa escrita a Deus, mas a gente arranca o D e o S. E o que você enxerga é um culto ao eu. E daí a gente começa a ter uma espiritualidade, na verdade, onde Deus é mais um item na minha vida para me deixar confortável, para me fazer bem, para me fazer ouvir o que eu quero. Sendo que a verdadeira espiritualidade cristã, nós somos pastores e nós estamos aqui diretamente falando com essa galera, a verdadeira espiritualidade cristã, e o próprio Jesus, ele começa com um papo que ele diz assim, que a pregação dele é arrependimento e fé. Ou seja, o primeiro efeito sempre da presença de Jesus na vida de alguém é que quando essa mensagem vem, esse amor nos invade, ele nos leva ao arrependimento. Ou seja, nos leva a perceber que é necessário uma mudança em nós, porque nós somos pecadores, que de fato a nossa trajetória em buscar um Deus que agrade somente o meu eu é uma trajetória que, na verdade, ela é uma trajetória que não está, de fato, conectada com o que é o Evangelho, porque o Evangelho, na verdade, antes de ter uma boa notícia para todos nós, antes de falar essa boa notícia, ele nos diz uma má notícia. E a má notícia é que nós somos pecadores, e a má notícia é que nós estamos perdidos sem Jesus. E a má notícia é que, de todas essas nossas maneiras de tentar se conectar com Deus, a gente não consegue se não for por Jesus. E aqui entra um negócio, pensando nessa espiritualidade, o nome de Jesus é bem aceito em todo lugar. Só que tem uma ideia do C.S. Lewis que eu gosto demais, que C.S. Lewis diz assim, se a gente acredita que Jesus é, de fato, quem ele diz que é, a gente tem que entender uma coisa, Jesus não dá uma opção de dizer só que ele é uma boa pessoa, que ele é um cara muito legal, ele diz, eu sou Deus. Eu sou o Senhor, o único caminho para Deus sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele mais ou menos diz assim, tá bom, você quer ter uma espiritualidade? Então entende uma coisa. Essa espiritualidade tem a ver num relacionamento comigo. Então, não é um item positivo para a nossa vida, mas Jesus, ele se coloca, como diz a torcida flamenguista, aí, num outro patamar. Aí. Ele se coloca num outro patamar de dizer assim, ou você acredita nessa mensagem, em tudo que Jesus a C.S. Lewis fala outra coisa no livro dele, ele diz assim, Jesus nos dá 3 opções. Ou ele é alguém que tudo que ele falava, ele não era, e ele acreditava naquilo, então Jesus é um louco. Uma segunda oportunidade que Jesus nos dá é que tudo que ele falava acreditando ser, mas na verdade ele sabia que não era. Então Jesus não é um louco, mas Jesus ele é um, como é que se diz? Ele é alguém que está aí para usar a fé. Fugiu a palavra agora, mas ele é um aproveitador, vamos dizer assim. Aham. E tem uma terceira possibilidade, que Jesus, de fato, ele era o que ele falou que é. Então, aí ele é Senhor. E se ele é Senhor, aí a nossa espiritualidade tem que entender o seguinte. Eu acho que a grande pergunta para nós e para a galera que está aqui nos ouvindo, batendo esse papo com a gente, é a gente pensar, tá, mas essa espiritualidade, essa presença de Jesus que eu quero na minha vida, é um Jesus que eu estou tentando fazer agradável a mim? Ou é um Jesus que, quem sabe, ele me confronta, ele mexe em área da minha vida que eu não gosto, ele me diz de coisas que eu não gosto, mas são coisas que eu preciso ouvir. É aquela velha história, a gente não vai no médico para ouvir o que quer, a gente vai no médico para ouvir o que precisa. A gente encontra a cura quando o médico, às vezes, aponta o problema e diz o remédio, ou diz a cirurgia, e são coisas difíceis, mas lá está a cura. E eu tenho a impressão que, às vezes, essa espiritualidade moderna, que a gente também se abastece dela muitas vezes, ela está muito mais voltada para a gente ir lá no médico e dizer, médico, diz que eu estou muito bem e me dá um remedinho bem doce, que na verdade nem um remédio, é algo que eu gosto de tomar para me fazer bem. E essa vai virando a espiritualidade atual, onde a gente coloca um Deus que é lindo, que é maravilhoso, que me ama sempre, sem pensar que ele é Senhor também. Para mim, essa é uma... Para abrir a conversa, a espiritualidade existe, mas a minha pergunta é que tipo de espiritualidade será que a gente está disposto a viver? Quando a gente... Uma coisa que, durante essa tua fala, que eu estava lembrando, o pessoal, a modernidade gosta muito de citar o Nietzsche, né? E Nietzsche que fala
questão da Deus está morto, o que falta é só que vai levar um tempo para que as pessoas se conscientizem disso, né? E na prática a gente justamente vê que anos se passaram desde que aconteceu, desde a reforma, o iluminismo surgiu e que a humanidade tem se colocado no centro, né? E tentado botar como solução que a gente não precisa mais buscar em Deus, mas dentro da gente e nas nossas capacidades, a solução para o mundo é que realmente não tem prova, ou melhor, a gente tem mais do que provas de que a gente não está dando conta disso, né? Que o vazio continua existindo, de que de alguma maneira a gente ainda precisa ser saciado, né? E que talvez, como tu citou o texto bíblico ali de Eclesiastes, né? O que falta é a gente se dar por conta que a gente precisa se relacionar com Deus, né? E aí justamente entra dentro do assunto da oportunidade que a gente tem com esse momento de quarentena, né? Desse relacionamento com Deus. Se é algo que a gente precisa, né? Ter um relacionamento com Deus, a gente vê que na história, na tradição cristã, desde lá dos pais da igreja, que são chamados assim, né? Aqueles, como se fossem os primeiros pastores lá depois dos apóstolos, etc., 200 e poucos anos ali depois de Cristo, ali já começou a se organizar a igreja e tudo mais, né, com estruturas mais formais, né, ali já começaram a se ter tradições desse jeito de buscar Deus, né, e aí, como eu falei, uma dessas maneiras é a questão da solitude. Daí eu queria que tu me explicasse o que é a solitude e qual é a diferença de solitude e solidão, talvez, já que a gente está tão dentro de casa e que a gente parece que se sente um pouco mais sozinho agora, né? Talvez por isso que a gente tem que fazer tanta live para se sentir perto das pessoas. Tem diferença essas duas coisas? E o que a solitude é? Vamos lá. Primeira coisa sobre as lives. Tem um negócio que eu acho muito legal. Essa aqui, agora eu não sei se é a 9ª live que eu tô fazendo. É por aí. Eu já vi que te chamaram de rei das lives, hein? Mas eu nunca tinha feito, tá? Até a quarentena. Começou assim, a Ali até tinha entrado aí antes, não sei se ainda tá aí, mas com a Ali eu tinha feito uma, na verdade, live, o que é live? Eu costumo brincar que os evangelhos, na verdade, têm um efeito parecido da live. Porque, na verdade, os evangelhos nos trazem os bate-papos particulares de Jesus, que se tornou conhecido por todos. E, de fato, é isso que a gente está fazendo. É um bate-papo nosso que é conhecido por quem acessar. E assim são os evangelhos também. E, para mim, aí tem uma grande riqueza do evangelho que é nos mostrar. As maiores verdades que Jesus trazia para as pessoas era num bate-papo informal, assim, batendo um papo sobre o dia a dia. E até na rotina dele surgiam umas coisas muito legais, assim, que daí daqui a pouco era Jesus tocando profundamente a vida das pessoas, trazendo verdade que até hoje a gente prega sobre ela, que surgiu numa roda de bate-papo. Então, para a galera que está aí, tenta curtir dessa maneira, assim, ouvindo esse bate-papo e tentando ver o que serve também dessa mensagem que a gente está trazendo. Deixa até, antes de tu responder a minha coisa, só falar, se o pessoal quiser fazer pergunta, ao lado do comentário tem um esquemazinho ali de pergunta. Bota ali e aí, se der tempo, a gente ainda vai respondendo as perguntas do pessoal. Beleza. Pode falar aí, responder, pode continuar. Cara, eu vou dar uma resposta um pouquinho maior, tá? Porque eu quero ler um texto bíblico aqui que eu acho que daí a gente entra diretão nesse tema solidão e solitude. Entra muito na nossa realidade atual. É um tema que eu curto bastante falar sobre ele e já vou dizendo de antemão que ele não é um tema que eu falo assim, dizendo assim, olha como eu sou um grande exemplo aqui, simplesmente me imitem, mas de dizer é um negócio que eu sei que é sério. Somos dois. Em Marcos, capítulo 1, lá em Marcos, capítulo 1, eu vou ler um trecho aqui que começa no versículo 29. Diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando.
Esse texto eu acho sensacional para esse tema que você falou, assim, qual é a diferença entre solidão e solitude, ou como que a gente pensa em solitude. Esse texto fala da rotina de Jesus quando ele chegou em Cafarnaum. Diz que foi um dia que ele começou de manhã cedo. Eu imagino assim, nasceu o sol e já estava Jesus lá na correria do dia a dia, pregando, ensinando, visitando pessoas, aconselhando, ouvindo pessoas, curando pessoas, libertando pessoas. A própria sogra de Pedro, que a gente sabe da história, foi curada por Jesus. E daí a Bíblia ainda diz, e Jesus foi noite adentro fazendo isso. Todos nós sabemos como é essa nossa prática, que eu diria antes desse isolamento, da nossa rotina, de acordar muito cedo, de às vezes não ter tempo nem de tomar um café direito e já ir correndo para o trabalho, já ir correndo para a faculdade, já ir correndo para o próximo compromisso, correndo para o próximo, tentando às vezes achar um tempinho para fazer um exercício, para fazer alguma atividade que gosta, mas ele chega em casa já está bem de noite e a nossa reação normalmente daí é, pá, capotar e já pegar adrenalina para no outro dia fazer a mesma coisa. E aqui diz que Jesus teve um dia assim, uma rotina cheia, lotada. Só que a Bíblia diz no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se retirou e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E aqui que eu queria chamar a atenção para a gente pensar sobre solitude. Olha o que o texto nos diz. O texto diz que depois de muita correria, Jesus foi para um lugar deserto. Ou seja, ele sabia que ele se abastecia na presença de Deus. Ele sabia que esse abastecer-se era para conseguir enfrentar o dia. Tem uma história aí que diz, alguns falam em horários diferentes, mas diz que Martinho Lutero tinha um negócio assim, que quando ele tinha muita coisa para fazer, ele escreveu uma vez, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu acordo e oro 2 horas por isso. E quando o meu dia está lotado, aí eu acordo e oro 4 horas por isso. Ou seja, ele diz assim, ele tem essa consciência, quanto mais eu preciso fazer, mais abastecido eu preciso estar. E a gente não se abastece na correria. Cara, eu vou ir um pouco longe, se tu quiser me interromper, tá? Porque agora eu fui me empolgando com a ideia. Mas para mim, assim, eu vi que tinha uma galerinha do Soma já aí também, o Bebeto estava aí. Eu troco muita ideia com o Bebeto é meu amigão aí. E uma coisa que a gente fala é que eu e ele, a gente tem uma característica comum, que a gente é muito acelerado, cara. A gente funciona na correria. E eu é impressionante, assim, eu produzo bem quando eu estou na adrenalina. Você até ouviu uma live do Marcos Botelho, que ele estava dizendo exatamente isso, assim, que ele sofre com uma tensão, assim, porque ele sofre bem quando ele está na adrenalina, quando ele está na correria, quando ele está pilhado. E, na verdade, assim, eu funciono bem assim também, mas aí o sofrimento vem que a gente não vai percebendo aquela ideia de que a gente corre, e se a gente não para, a gente não se abastece. A gente faz qualquer outra coisa menos se abastecer. E tem até aquele livro que se tornou muito famoso, Andando com um Tanque Vazio, que o autor traz exatamente essa ideia. Um tanque vazio, o problema é exatamente esse, é a pessoa que corre e não para abastecer. E consegue viver assim, consegue viver por muito tempo. A gente fez uma série sobre esse tema, Andando com um Tanque Vazio, e aí tem um primo meu que ele é mecânico lá em Canguçu, e eu disse para ele, eu vou fazer uma palestra sobre andar com tanque vazio, mas eu quero que tu escreva como mecânico. Não escreve pensando que está escrevendo para um pastor e não começa a espiritualizar o negócio. Daí, daqui a pouco o cara escreve. O que eu pedi para ele escrever assim, quais são as consequências do tanque vazio? Eu disse, não, vem com papinho. Ah, as consequências do tanque vazio é buscar Deus. Eu disse, não, faz um negócio de mecânico. Daí ele disse, tá bom. Daí ele me escreveu em uma página dizendo como se você fosse instruir os teus clientes. Ele botou assim, o problema de andar com tanque vazio é o seguinte, que quando você constantemente anda com tanque vazio, o carro ele acaba sempre puxando a gasolina, não sei se é esse o termo técnico, mas é o termo que eu vou usar para me fazer entendido. Ele acaba puxando a gasolina sempre do que está no fundo do tanque. E o fundo do tanque vai acumulando sujeirinhas. Acontece que com o passar do tempo, aquela sujeirinha que ele busca no combustível, ela vai se espalhando por todo o carro. E daí, às vezes, depois de muito tempo, pode dar um grande problema e o cara vai se perguntar o que aconteceu com o meu carro. E daí ele vai dizer, o carro estragou, o carro deu pane por consequência do tanque vazio. Isso quer dizer o seguinte, a gente precisa aprender a importância de parar.
E que nem eu disse assim, eu não falo com autoridade no assunto, eu falo como um aprendiz no assunto. Olha só, eu até deixei aberto aqui, entre os livros que eu estou lendo nas férias, eu estou relendo esse aqui, ó. Augusto Ah, Cury, A Ansiedade 2, Autocontrole. Eu vou ler um trecho do livro aqui que me chamou muita atenção. Olha o que ele diz. Pesquisas internacionais revelam que, na atualidade, mais de 70% das pessoas estão estressadas. E ele diz assim, uma pessoa, quando ela não está estressada, bem resolvida e relaxada, tem mais possibilidade de fazer os outros felizes e saudáveis. Por outro lado, uma pessoa ansiosa tem mais chance de deixar agitados todos que o rodeiam. Uma pessoa emocionalmente estressada tem mais chance de estressar a quem ama. Educadores que não sabem lidar com a frustração adoecem a sua escola. Pais agitados deixam enferma a sua família. Líderes impacientes asfixiam a sustentabilidade da sua empresa. Jovens irritadiços sabotam seu futuro ao querer tudo rápido e pronto. O que ele diz? Esse negócio de correr demais, de não parar, ele gera em nós um fator que, na verdade, prejudica a todos à nossa volta. Porque, que nem ele disse assim, um professor estressado faz uma turma estressada. Um líder acelerado demais, ele acaba sufocando seus liderados. Um pai que é agitado demais, ele acaba agitando seus filhos também. E por aí vai os exemplos. Ou seja, você não consegue ser pleno no amor quando você tem essa agitação interna. E aqui eu lembro claramente de quando a gente no Soma foi fazer um exercício, que era um exercício de fazer uma caminhada da FATEV até uma universidade, aqueles parques de universidade. Na outra live eu comentei isso, agora eu já esqueci o nome da universidade, mas uma perto da FATEV, dá uns 15 minutos de caminhada. Então a gente foi do prédio até lá e a ideia era, a gente vai fazer um jejum de palavras. Nós vamos em silêncio até lá e quando chega lá a gente vai parar e ninguém vai falar com ninguém, a gente só vai olhar para a natureza, vai escrever algumas palavras, vai pensar um pouco sobre isso. E eu confesso que foi muito difícil. No início da caminhada em silêncio fica aquela coisa meio constrangedora, aquele risinho, sorrisinho aqui, aquele sorrisinho ali, um tropeça, um dá uma tossida um pouco mais alta, vai todo mundo meio que rindo e fazendo gracinha, mas daqui a pouco a caminhada vai seguindo, você vai adaptando com a ideia de ficar em silêncio, e daqui a pouco você começa a perceber o barulho dos passos, e você começa a perceber o barulho do vizinho. O Rafa estava junto aí, eu quase morri nesse exercício de silêncio. Foi muito doido, para mim foi muito difícil, cara. E aí a gente começa a perceber, daqui a pouco você escuta um senhorzinho tossindo dentro de casa, um outro cachorro latindo, o barulho de uma música alta. Você vai percebendo sons que você não percebe quando está na agitação. Você vai percebendo detalhes que quando a gente está correndo a gente não enxerga. E aquele exercício então foi mexendo comigo assim, que eu pensava, que coisa chata essas pessoas que estão fazendo barulho. Ou vamos dizer assim, como o barulho externo atrapalha. Até que eu cheguei lá no lugar e aí estava só eu num canto. Não tinha ninguém, não tinha barulho nenhum. E eu estava agitado da mesma maneira. E aí eu comecei a perceber o seguinte, eu dizendo assim, o maior barulho que me atrapalha não é o barulho externo, mas é o barulho que tem dentro de mim. E como o Augusto Cury fala ali, 70% das pessoas vivem assim. Vivem numa agitação tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, bombardeado de tanta informação que a gente não consegue se abastecer. Aí eu volto lá para Jesus. Qual era a diferença de Jesus? Que a agitação de Jesus, o dia agitado de Jesus não tirava a paz que ele tinha dentro dele, porque ele sempre se abastecia com o Pai. Ele tinha um momento de parar e dizer, esse é o momento com o Pai. E que eu acho muito legal nesse texto... Oi. E isso que tu está falando, né, da agitação que está dentro da gente... Eu acho que envolve... o problema passa, primeiro, porque a cultura, né, o nosso mundo valoriza principalmente ou somente pessoas que são agitadas, né? O médico que é bom é aquele médico que nunca tem espaço na agenda, e assim vai. Qualquer área profissional, o pastor que é bom é o pastor que está cheio de tarefa e assim por diante, né? E a gente é cobrado por isso. E a outra questão também é justamente também, por um lado... a cultura exige isso da gente. Por outro lado, eu acho que a gente também acaba se utilizando da cultura para ter uma desculpa para não ter tempo de se conhecer e de ver essas coisas que estão dentro da gente, né?
a gente está vendo como está muito forte, cada vez mais forte essa questão da própria terapia, do autoconhecimento, né? Mas ainda assim a pergunta é se a gente tem coragem de se autoconhecer. A gente está assistindo aqui em casa, agora começou a assistir a parte 4 da Casa de Papel, né? E ali, agora sem entrar em discussões políticas, é um seriado bem político, né? Mas ali ele começa a abordar ali o lado da questão do autoconhecimento, né? Não sei se tu já olhou, mas do autoconhecimento dos bandidos ali, né? E eles apontarem que cada um tem o seu passado e que carrega algum trauma e etc, né? E aí eu vejo, por exemplo, nas minhas experiências que eu tive através do SARA, né? Que é um ministério justamente de pastoreio, mentoria, né? Pastoreio de pastores, né? E eles têm esses retiros de espiritualidade que dessa maneira eu nunca tinha tido a experiência de poder sair um tempo e tu ter momentos de estar sozinho, e quando tu tá sozinho contigo mesmo, o que vem à mente é as tuas coisas, é a tua vida e é aquilo que tu é. E aí tu é obrigado a refletir sobre quem tu é quando tu tá sozinho, né? Que é justamente a solitude, né? E essa questão do autoconhecimento, na verdade, eu acho que justamente a gente se utiliza. É muito fácil a gente se utilizar da correria e botar a culpa na cultura para fugir do encontro com a gente mesmo, né? Sim. Até eu ia completar ali, o que acontece com Jesus, por exemplo, nesse texto? Não é que diminuiu a agenda dele, mas é que a agenda dele tinha prioridades. Eu acho que esse é um grande problema nosso para o autoconhecimento, porque a gente normalmente não percebe que essa correria nos faz parar de perceber os detalhes. E como eu estava dando o exemplo lá do silêncio, eu não estava percebendo nem onde estava o grande problema do barulho. Lá que eu disse, o grande barulho está dentro de mim. E é interessante naquele texto de Marcos, quando os discípulos encontram Jesus voltando do lugar deserto que ele foi orar, a frase deles é a seguinte: todos estão te procurando. E para mim essa frase se interpreta assim hoje em dia para nós. Sempre que você entra no Instagram tem um monte de stories para ver, tem publicação nova. Você entra no Facebook é a mesma coisa, sempre tem vídeo novo no YouTube. Quando você acaba uma série, já descobre 3 que são legais também. Todos estão nos procurando. E aí, aqui eu dei só exemplos de coisas que fazem parte de algo que a gente não está incluindo no horário de trabalho e nem nos compromissos diários, que eles vêm além disso. Mas que a sensação é exatamente essa, todos estão nos procurando. E vai dizer que não é assim, a gente sempre tem coisa para fazer, tem sempre coisa que não viu, e para mim essa ideia do Cury é muito certeira quando ele diz assim, a grande sacada é essa, assim, 70% das pessoas não percebem que elas vivem num ritmo que elas não foram criadas para viver. E, de fato, assim, por isso que eu até conversando com alguns, quando a gente fala de profissões do futuro, que várias profissões vão acabar, eu digo sempre isso. Uma profissão que com certeza não vai acabar e que vai aumentar é a profissão de psicólogo e psiquiatra. Porque nós vivemos num ritmo que não é normal. Nós vivemos num ritmo, e como a gente falou, eu sei dos meus limites, mas eu acabo sempre curtindo esse ritmo de adrenalina, de aceleração, sempre tentando dizer, Deus me ajuda a me abastecer contigo, porque eu sei do meu ritmo, entende? Então, para mim, isso, cara, é uma coisa que pega muito sério. Até eu fiz uma live às 5h30 da manhã esses dias, porque para mim o único horário que eu consigo me abastecer é de manhã cedo. Então eu tenho essa prática de acordar às 5h30, que daí está tudo em silêncio. A primeira coisa que eu faço é me alimentar da palavra, da oração, até de ouvir um louvor com calma, mas é coisa que depois que começou o ritmo eu não consigo mais. Aí a cabeça começa a acelerar, começa a acontecer as coisas e eu entro nessa vibe aí, e aí já era. Então se eu não começo assim, depois eu sei que é bem difícil para mim, sabe? Mas pegando então essa ideia assim, pensando um pouco no que a gente está conversando, no que você está falando, para mim esse grande desafio, eu não sei até a galera que nos acompanha, se alguém quer comentar aí, mas para mim o nosso grande desafio de parar, ele tem a ver com todos esses impulsos e também porque a gente não tem esse espaço para parar, que todos estão nos procurando. Então, às vezes vai ser uma disciplina mais severa, talvez, para conseguir entrar nesse campo que foi o tema que você trouxe agora. Conhecer a si mesmo. Esse é o exercício mais difícil, porque tem um livro, como é que é o nome do autor lá? Richard Foster, né? Ele escreve Celebração da Disciplina, que ele começa com uma frase que ele diz assim, a superficialidade é a maldição do nosso tempo.
Ele diz assim, a maior maldição do nosso tempo é que nós somos superficiais demais. A gente não é profundo em nada, porque quem corre demais não consegue se aprofundar nas coisas, não consegue prestar atenção. E, na verdade, essa correria também ela acaba sendo um bom refúgio, porque a gente foge de pensar sobre nós mesmos. Ou quem já não fez isso, quando não está se sentindo muito bem, vai assistir alguma coisa para se distrair. Quando está meio mal, vai fazer alguma coisa. A gente sempre tem essa frase, eu vou fazer alguma coisa para esquecer. Só que agora em casa está mais difícil, talvez ainda quem sabe a gente consegue porque tem Instagram, tem Netflix, tem várias coisas, consegue não parar para pensar. Mas a gente está perdendo, na verdade, de crescer, porque a gente não vive plenamente se não começa a se conhecer, né? E para mim essa é uma grande coisa e quem sabe a mais difícil de todas, assim. É pensar assim, quem de fato eu sou? Não, nessa questão também do que tu ia falando, que é a linha da solitude, né? A Uhum, gente vive reclamando justamente que não tem muito tempo para Deus por causa dessa correria, né? E uhum, solitude tem a ver com isso, né? Pelo menos me corrija se eu estou errado, né? É esse tempo de a gente dizer, agora eu vou tirar um tempo para me dedicar para Deus. E eu uhum, acho que o grande problema da espiritualidade, né, desse relacionamento com Deus, e que para muitas pessoas é algo tão difícil, é porque a gente fica se perguntando, tá, mas o que eu vou ganhar disso? uhum. Dificilmente a gente tira algo proveitoso. E eu acho que a gente não consegue perceber que a solitude é justamente esse privilégio, quase que como uma terapia, Aham, onde a gente vai se colocar diante de Deus e na medida que a gente vai ouvindo, é quase uma troca, né, entre a gente e Deus, porque a gente vai falando com o coração, ouvindo Ele com o coração, e na medida que a gente está sozinho, sem que as outras pessoas, né, incomodem, a gente tem tempo para Deus, ele vai revelando quem a gente é, né, que é algo que incomoda bastante, né? Tu uhum. começar a tomar consciência de algumas coisas, algumas atitudes que tu tem, é muito melhor tu ficar procurando, que nem nesse tempo de quarentena, a nossa tentação é justamente, como diz ali, né, todos estão te procurando. Na Uhum. verdade, a gente faz questão de correr atrás de procurar quem está procurando a gente, né? Tu fica olhando no Instagram para ver se tem alguém mandando direct para ti, tu fica olhando no WhatsApp para ver se alguém está precisando de ti. E a gente vê na quarentena, eu acho que não, às vezes a gente não é tão imprescindível assim, não tem tanta gente também procurando, não. É verdade. Você tocou num tema que eu queria ter falado antes, daí a gente me empolguei aqui e acabei pulando, que é a diferença entre solidão e solitude. Até estou folhando um livro aqui que depois eu quero achar uma frase dele, mas eu já achei. Mas a questão da solidão e da solitude, por exemplo, para mim essa é uma grande diferença a gente entender. Solitude é o tempo que você fica a sós para se abastecer. Solidão é o teu desejo de ter alguém e se sentir sozinho. Mais ou menos isso que acontece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, Augusto Cury ele vai dizer assim, acho que é Augusto Cury que tem essa tese que ele diz assim: nós nunca na história da humanidade sabemos tanta informação das outras pessoas como hoje em dia. A gente sabe de tudo aí, sei lá quantas pessoas que nos acompanham, seja no Facebook, no Instagram, e nos acompanham, não digo eu e você, digo todos que estão aqui com a gente. Você sabe aí quantos amigos você tem no Facebook. Quem tem poucos amigos no Facebook, com certeza tem mais de 100, tem pouco. Então não tem essa assim, não. Pensa, vamos dizer assim, eu sei que todo mundo tem mais de 100 amigos no Facebook, mas vamos imaginar, o cara tem 100 amigos no Facebook. Uma notícia que há 30 anos atrás quem ia saber, quem sabe primeiro era a família dele, e depois ia passando para outro, cidade pequena ia passar mais rápido que o normal, porque daí vai aquela fofoquinha, vai chegando mais rápido nos outros. Mas a notícia até chegar, assim, de coisas que aconteceram contigo, as pessoas iam saber coisas pontuais da tua vida. O Laurindo foi estudar. O Laurindo passou na faculdade. O Laurindo casou. O Laurindo é pai agora. O Laurindo se mudou. Eram informações que chegavam. Hoje em dia, cara, as pessoas sabem, hoje o Laurindo assistiu tal filme. Hoje o Laurindo comeu pizza de calabresa. Hoje o Laurindo tomou milkshake. Hoje o Laurindo leu tal página do livro e sublinhou tal frase do livro. Ou seja, dá a sensação que nós não estamos sozinhos, porque nós temos informação uns dos outros. Mas vamos combinar que só ter informação não preenche o nosso vazio. E daí essa que é a ideia que ele diz assim, a gente nunca soube tanto uns dos outros, mas a gente também nunca se sentiu tão solitário. E eu tenho certeza que entre a galera que está nos ouvindo e que está nos acompanhando,
Tem gente que se sente exatamente assim. Tá rodeado de gente curtindo foto, olhando stories, sabendo detalhes da sua vida que, quem sabe, em outras épocas da humanidade não se sabia, mas às vezes o cara pensa assim: se agora eu precisar chorar com alguém, com quem eu vou falar? Primeiro já vai ser difícil, porque talvez ele não vai ter coragem de pegar o telefone, porque ele sabe que hoje em dia usar celular para ligar para alguém incomoda. Você já percebeu? A gente usa celular para mandar mensagem, a gente usa celular e manda áudio, e a gente às vezes diz desculpa eu ter te ligado. Ou a gente diz assim, ou a gente pega o celular e diz eu posso te ligar? É só quando é muito urgente. Então o que que acontece? A gente vive rodeado de pessoas, rodeado de informações, e eu acho legal esse fator da rede social, assim, esse movimento da rede social que a gente vai vendo gente. É claro que quando começa alguns papinhos no Facebook de política, eu não gosto. Vamos combinar, né? Que é difícil. É do negócio. Mas mesmo assim, significa assim, a gente está interagindo com muitas pessoas. Mas é uma interação muito vazia. Porque o que que acontece? Essa interação, na verdade, ela é uma interação que não preenche os nossos vazios existenciais. Eu gosto muito de 2 João, que João está lá escrevendo aquela carta, ele diz assim, olha, tem coisas que eu escrevi aqui, mas tem outras que só face a face eu vou te falar. E você sabe, Laurindo, a gente sabe, tem coisas que tá tudo bem na rede social ali, você se distrai, você consegue enrolar um pouco os teus sentimentos, mas tem dor, quando a gente disse isso que você trouxe de conhecer a si mesmo, essa dor de conhecer a si mesmo, a dor com as feridas do passado. Deixa eu contar uma história, eu estava agora no encontrão, no Mato Grosso, lá, no período do carnaval, alguém me chamou para conversar, uma pessoa que várias vezes já tentou suicídio por uma situação que passou na infância. E ela disse assim, eu nunca falei para ninguém. Eu nunca falei para ninguém. E daí eu disse assim, mas você tem amigos? Ela diz assim, eu tenho alguns amigos, assim. Eu disse, tá, e como é que é isso? Ela disse, não, a gente não conversa muito sobre coisas sérias, mas daí no Instagram tem muita gente no Instagram dessa pessoa e tal. Só que ela já com seus, sei lá, 16, 17 anos, passou 14 anos, 12 anos da sua vida carregando uma dor sem ter ninguém para contar. E aí que eu digo, essa que é a verdadeira solidão. É você viver num mundo rodeado de pessoas e olhar por lá e dizer, com quem eu posso contar? Para quem que eu posso abrir meu coração? A diferença da solitude é essa. A solitude é quando às vezes você está sozinho, mas eu preciso de um tempo sozinho para me abastecer, mas eu não me sinto sozinho, porque eu tenho Deus. Eu não me sinto sozinho porque eu tenho amigos que até nesse me abastecer, como o Augusto Cury trouxe, eu consigo ter a capacidade agora de, por não estar acelerado demais, por ter esse tempo de me abastecer, eu consigo abastecer a vida de outras pessoas. O grande Lindolfo Weingärtner tinha um livrinho dele que ele dizia assim, as pessoas que oferecem água para os outros têm que estar sempre com o seu balde cheio. Era a analogia dele no livrinho de dizer, às vezes a gente quer estar oferecendo água para os outros, mas não está enchendo o nosso balde, não tem esse momento de se abastecer, esse momento de solitude. Então, é um tema aí, cara, até você tem que me cortar aí, senão eu falo sem parar aqui, porque é um tema que eu vejo ele assim, abre para mim um leque de perceber o quanto a nossa sociedade, principalmente a galera jovem, que é a galera que eu amo conversar e estar junto aí, como a gente não necessariamente sofre com isso, mas como esse problema ele pode estar muito próximo. Tinha uma brincadeirinha que eu fazia que eu dizia assim, que um dia você ontem disse que ia mandar uma mensagem para o Instagram, né? Para xingar o Instagram que não funcionou a live e hoje está funcionando, eles ouviram. Eles me ouvem. Mas eu disse que eu ia mandar uma mensagem para o Zuckerberg dizendo o seguinte sobre o Facebook, eu disse, cara, muda aquela palavrinha amigos. Porque para mim tem um fator, a nossa comunicação fala muito, e tem um fator que não ajuda no Facebook. Por exemplo, você está me ouvindo na live aqui, a gente não se conhece, mas daí você ouviu, Rafael Coelho, e eu também não te conheço. Você vai lá no meu Facebook, tá aqui o Rafael, clica no meu nome, e daí aparece para mim, Laurindo Silveira, quer ser seu amigo. Você aceita ser amigo do Laurindo, sim ou não? Daí eu vou olhar pro rosto, vou olhar, eu acho que ele estava na live. Eu aceito. Sim, eu aceito ser amigo do Laurindo. Daí vem um recadinho do Facebook, lembra qual é? Você tem um novo amigo? Acho que é, né? Você e Laurindo são amigos agora. O pior é quando aparece no Facebook aniversário de amizade. Aniversário de amizade. Uma pessoa que tu nunca fala. 10 anos que tu tem lá no
Facebook e tu nunca conversou com ela. E nem sabe quem é às vezes, né? E daí, cara, para mim, daí às vezes a gente trazer essa comunicação. Você tem eu já ouvi essa frase às vezes. Ah, você não me conhece, mas eu sou teu amigo no Facebook. Não tá dizendo que você não é meu amigo, não, cara. Você no máximo é um contato de Facebook. E Aham. porque de fato, amizade é outra coisa. E de fato, o que nos tira da solidão é outra coisa. Então, é que nem eu digo assim, eu sou um cara que eu estou nas redes sociais e como eu estou nas redes sociais, às vezes, quando eu estou em bate-papo, as pessoas me perguntam, Jesus teria Instagram e Facebook? Olha a pergunta dos caras, né? Como é que eu vou saber se Jesus ia ter Instagram e Facebook? Mas eu me arrisco, eu digo, olha, na minha opinião, Jesus teria porque ele estava em lugares onde ele se comunicava na linguagem das pessoas, isso que Jesus Aham. fazia. Então, ele fazia isso. Alguém colocou ali, a Daniele colocou, passa na rua e nem dá oi. É, né? Às vezes Aham. tem isso assim, a gente diz, pô, o cara é meu amigo no Facebook, mas na rua nem me cumprimenta. Às vezes o cara nem sabe quem é Aham. mesmo. Ou virou normal, Não. assim, não, só conheço lá no Instagram, no Face, mas não sou. Então, que nem eu digo assim, para mim a gente tem que só cuidar para a gente não se confundir, assim. E eu não tenho problema com redes sociais, só que a gente tem que entender o lugar dela, para a gente Uhum. não gerar uma expectativa que ela não vai oferecer. É que nem eu Se digo eu estou assim, entendendo, o que tu tá, mais ou menos, além do que tu tá querendo falar, é justamente nessa questão da solidão, é que a gente precisa tomar consciência e talvez é o mais difícil, que é aquela pergunta que tu fez, né? Com quantas pessoas a gente poderia contar hoje? é, Talvez é algo bem prático para a gente se perguntar aqui, para a galera que está assistindo a gente, quantas pessoas, né? Se hoje tu tivesse que se abrir para alguém, é aquela história, encheria uma mão, né? Para te lembrar de pessoas, né? Porque no fundo, realmente, a gente conhece gente demais, mas no fundo, até mesmo aquelas pessoas mais próximas, a gente acaba não querendo incomodar, né? uhum, E aí, deixa eu te lançar outra pergunta, porque tu falou que a gente tem 1 hora, então eu acredito que não tem muito mais tempo aí. Eu não vi bem exatamente a hora que a gente começou, mas já é 10h47. Então aham, a gente deve ter até quase 11 horas, 11 e pouquinho, né? é, a gente Tá, começou, vai lá. não, se a gente tem que sair, então, se o desafio é a gente sair da solidão, e a gente tem esse privilégio de justamente nessa disciplina espiritual, né? O James Smith, ele chama de exercício espiritual, né? Eu acho legal a ideia dos exercícios espirituais justamente por ser esse processo de assim semelhante com o músculo que tu vai fortalecendo. Uhum, E a gente muito na igreja, a gente muitas vezes acaba se comparando com aqueles que têm um relacionamento com Deus há anos e a gente já quer começar a ficar 1 hora sozinho com Deus ou 2 horas sozinho, né? E acho que a gente vai conseguir ter aquela experiência fantástica. Na verdade, a gente vai se frustrar, né? vai. Quando a gente começa assim, ter suspeitão. Então, por isso que o exercício é uma linguagem mais correta, porque tu vai, para academia, tu vai começar devagarzinho, né? Uhum. Fortalecer o teu músculo. E na linha de espiritualidade também é isso. A pergunta, então, de modo prático, né? Como a gente pode começar a desenvolver essa solitude no dia a dia? O que é a tua experiência? O que também tu vê outros autores aí falando sobre isso? Uhum. Cara, da minha experiência, uma coisa que eu até tava batendo um papo, agora não lembro com quem. Não lembro se foi em live. Eu tô fazendo tanta live que eu já tô perdendo às vezes a ideia se é conversa pessoal ou se é live. Mas O uma rei das ideia. lives aí. Oi? O rei das lives. Eu li, Não, eu vi li uma nada, cara. Isso aí já, o pessoal sempre tem alguém para me zoar, não sei por quê. Mas é uma coisa que eu tava percebendo é o seguinte, assim, nessa ideia, construindo toda essa ideia, para mim uma coisa que foi no meu PG, foi no meu PG que a gente fez o PG online. Mas uma coisa que eu descubro assim, ó, a vida de fé, Laurindo, é um exercício diferente dos outros, porque um exercício de academia, por exemplo, quanto mais eu repito, melhor eu fico. Na verdade, o verdadeiro exercício de fé é quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo que Deus é melhor. Entendeu? Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, aquela velha historinha de uma criança que pergunta para o papai: Papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai olha para o filho e diz: Você está vendo aquele avião? Um avião no céu. E o filho diz: Ah, sim, estou vendo e tal. Ele é grande ou é pequeno? E aí a criança diz: Ah, é pequeno, é pequeno. O avião é pequeno. E daí o pai pega e vai até o aeroporto. E chega bem pertinho de um avião ali
e diz assim: agora, meu filho, o avião é grande ou é pequeno? E o menino diz: nossa, pai, o avião é muito grande. E daí ele diz Uhum. assim: Deus é exatamente assim, meu filho. Quanto mais perto você está, mais grande você vai ver que ele é. E para mim, eu falo até da minha experiência inicial de fé, que eu era um cara que daí entrei de cabeça, lia muito a Bíblia, orava muito, e eu tinha uma ideia inicial que Deus era grande, mas que ao mesmo tempo eu era um pouquinho melhor porque agora eu estava com Deus. Só que com o passar dos anos, a fé foi me ensinando o seguinte: quanto mais eu vejo que Deus é grande, mais eu vou vendo que eu sou pecador. Quanto mais eu vou, esse espelho vai limpando para mim, mais eu vou percebendo a sujeira. Então, para mim, eu acho que um grande exercício de fé é essa consciência. Quem sabe é uma palavra até polêmica. Tomara que não corte a frase que vai ficar estranha. Mas é de dizer assim: você não precisa fazer nada para Deus. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Uhum. Mas porque Deus te ama, você tem a possibilidade de viver esse amor. Entende? Para mim isso muda toda a história. Tem uma pregação do... Fugiu o nome do cara agora. Daqui a pouco eu acho que volta o nome dele. Mas tem uma pregação que eu assisti na internet faz um tempinho já, que o autor, ele diz, é o escritor do livro Reformição. Não sei se você lembra. Hum, É, eu não li o é, livro, mas já ouvi falar desse livro. o escritor do livro Reformição tem uma... Ele diz assim, a coisa mais cruel do mundo é o que a religião faz com as pessoas. Que ele diz assim, porque é um absurdo um pai chegar para o filho e dizer assim: faz isso, 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 isso. Se você fizer isso, aí eu vou te amar mais, você vai ser meu filho. Se não fizer, tá descartado. Eles, não, como é que a gente faz com o filho? Com o filho a gente diz: eu te amo, meu filho, eu quero o melhor para ti. Então tenta viver isso. E para mim essa é a grande diferença. A fé cristã é o constante exercício de entender: eu não faço para ser amado, mas porque eu sou amado, eu faço. E a gente é muito mal acostumado com essa história, porque normalmente quando a gente entende que é amado e não precisa fazer nada, a gente se torna mimado e irresponsável. E vamos Uhum. combinar que isso é uma realidade, assim, se a gente for bem sincero, naquele de conhecer a si mesmo, que nem você disse, quanto mais eu me conheço, mais na verdade eu vou percebendo assim que essa liberdade de às vezes saber: ah, Deus me ama, então tudo bem. Mas não, na verdade, esse amor que deveria nos levar a esse exercício. Aí sim, a nossa maturidade da fé vem. Mas é interessante que Deus nunca faz ela separada. Ela é sempre acompanhada do relacionamento com Ele e com as pessoas. Você quer perceber o quanto essa maturidade da fé vai te levando a crescer? É quando você começa a perceber que você não é melhor que ninguém, mas que você deve amar as pessoas. Para mim, essa é a grande virada da chave, assim, quando até na igreja às vezes a gente cai nos julgamentos, e é interessante que até quando fala lá do leite espiritual, que o apóstolo diz que tem que dar de novo leite espiritual, ele diz: vocês estão se pegando em brigas, ciúmes e facções, se não me engano ele diz. Mas ele disse: vocês estão com umas briguinhas tolas, que na verdade vocês têm que voltar lá para o início e começar com leite espiritual, que vocês não estão maduros ainda. Ou seja, a maturidade da fé é o compromisso de amar a Deus e amar o próximo, sabendo que nós somos amados e não para ganhar alguma coisa de Deus. Hum. Ô, Rafa, dentro dessa linha até da importância aí do como fazer até a questão da solitude, né? Uma das coisas que eu aprendi, e justamente nessa linha do ser algo gradativo, é que a solitude tem que ser algo uma maneira que dê prazer pra gente, né? Tu mesmo falou antes ali, tu acorda às 5 da manhã porque é o momento que tu faz isso com calma, né? Que é onde tu tem esse tempo, né? E eu acho que esse é outro problema. A gente acaba vindo padrões de que buscar Deus, ter tempo sozinho com Deus é de determinada forma, né? E aí a Exatamente. gente tenta seguir modelos de pessoas e a gente se frustra e daqui a pouco desiste disso, né? Que nem para mim, quando eu comecei essa coisa, vários momentos na nossa vida a gente sempre vai tentando retomar, tem momentos que está melhor, daqui a pouco tu enfraquece, mas onde, por exemplo, eu me encontrei com a solitude, foi duas coisas em uma. No retiro do Sara, eu botei propósito de começar a cuidar mais da minha saúde, né? Uhum. E aí, dentro dessas coisas aí, do que fazer, nunca fui muito de me achar, futebol eu sou um zero à esquerda aí, não jogo nada, né? Mas aí eu comecei por que não a bicicleta, né? Tá todo mundo aí na onda, e quando eu era criança, eu amava andar de bicicleta com meus primos e tal, eu vou comprar uma bike para mim. Cara, como eu me encontrei nisso? Lá em Floripa mesmo, quando eu ainda estava lá no Aririú, Uhum. né, na Palhoça lá,
eu saía para andar para vários lugares lindos. E eu sempre botava esse propósito: aqui vai ser o meu tempo de solitude com Deus. Eu saía para andar 1 hora e ia para algum cantão lá. Geralmente eu ia para alguma praia, e alguma praia bem isolada. E quando eu chegava lá, eu parava, ficava lá pelo menos meia hora, abria o YouVersion, né, aquela bíbliazinha lá. E o Rafa aí que está aqui, ó, não joga nada ainda se quebra, que acabou de botar ali, né? O Rafa, às vezes, a gente ia junto. Mas eu sempre gostava de ir sozinho. Não só me quebra, né? Às vezes eu quebro os outros, né, Rafa? Mas assim, eu pegava, saía sozinho e ficava lá meditando no texto, sabe? E, cara, que coisa mais fantástica é justamente tu encontrar um espaço, um lugar onde tu gosta de estar. Eu acho que a solitude, a primeira coisa, para mim, pessoalmente falando, é isso. Oi, Stephanie, só manda pra gente solitude. quantos minutos a gente tem aí, Stephanie. A Stephanie que estava cronometrando aí, só para não perder. Se acabar, a gente reinicia para dar o finzinho aí da live. Tá. Desculpa te Mas cortar. essa coisa de... Eu acho que o primeiro ponto, pelo menos na minha opinião, da solitude é tu ter um lugar que tu gosta de estar sozinho, contigo mesmo e com Deus, né? Uhum. Porque geralmente essa coisa de estar dentro de casa não é o ambiente que dá certo. Uhum. Até o Richard Foster, ele mesmo disse que a gente, quando constrói casa, a gente deveria criar um espaço preparado para isso, para a gente ter para estar sozinho com Deus, né? Uhum. Talvez isso seria um caminho, mas ainda assim hoje dificilmente alguém vai construir uma casa pensando nisso. Por isso que para mim eu sempre botei isso. É que nem tu falou da caminhada, né? E nos retiros aí de espiritualidade geralmente tem esses momentos de caminhada onde tu vai estar mais sozinho. Mas ainda assim eu acho que o desafio é isso, cada um poder encontrar um lugar, uma praça, onde tu não vai encontrar com ninguém, que tu saiba que ali vai ter um ambiente legal, bonito. Que nem a questão que eu falei da bike, daqui a pouco é tu pegar o carro e ir bem longe e lá tu poder então ficar, sei lá, no meio de uma fazenda, na praia, seja onde for, para poder, tu tá num ambiente onde tu vai poder apreciar a beleza da natureza, talvez, e ao mesmo tempo tu poder olhar para ti com calma, né? Rapidão aqui, para tentar encerrar nessa live, uma coisa, galera, que fica de conselho aí. Uma eu digo assim, ó, se carregar na presença de Deus é a mesma coisa que carregar o celular. É muita ousadia nossa pensar que a gente consegue ter o celular mais perfeito de todos se não tiver como carregar. Se não existir como carregá-lo, pode ter a função que for. A hora que acabar a bateria já era. Se a gente tiver essa noção que com Deus é mais ou menos assim, a gente não vai ficar pensando, será que eu tenho que achar espaço para Deus na minha agenda? A resposta é tem. Mas uma outra coisa que eu queria dizer, a gente falou aqui sobre solidão, e isso falando com Deus e com as pessoas. A gente não deve criar um relacionamento de culpa, mas a gente deve criar um relacionamento de busca. Eu acho que essa é a grande diferença. Não um relacionamento de culpa, mas de busca. Como isso, por exemplo? Vamos lá. Então, concluindo a ideia, uma coisa assim que é bem importante seria muita ousadia nossa, pensando que a gente pode viver com toda a funcionalidade se a gente não para carregar. Esse, para mim, é um negócio que tem a ver muito com Deus. E uma outra coisa quando a gente falou lá de solidão, solitude, eu li um livro que é muito legal, que é o livro chamado Simplifique, do Bill Hybels. E o Bill Hybels, para mim, trouxe uma ideia sensacional, cara, que talvez já te pegou, Laurindo, já me pegou essa ideia, pegou a galera que está nos ouvindo, que é a seguinte: Bill Hybels, ele diz assim: a gente costuma, às vezes, viver um relacionamento de frustração e decepção com os nossos relacionamentos de amizade. Frustração no sentido que o amigo, tem muitos amigos que ficam devendo, parece que ficam devendo. Não está presente na hora que a gente precisa, fez uma coisa que a gente não gostou, fez outra. É amigo que a gente diz, ele é meu colega na faculdade, mas a gente não é tão próximo, e a gente vive numa tremenda crise com isso. Só que tem uma coisa que o Bill Hybels disse que eu achei sensacional, que ele pega o próprio exemplo de Jesus, ele diz assim, Jesus tinha o grupo de amizade dos 120, mas ele tinha o grupo dos 70, mas ele tinha o grupo dos 12, mas ele tinha o grupo dos 3, que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Só que ele também tinha outro grupo de 3, que era Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, Jesus tinha os amigos que eram dos 70, e Jesus, ele entendia eles como presente de Deus e faziam parte da vida dele. E ele não ficava nessa pilha, porque a gente não vai ser amigo de todo mundo, cara. E a idade nos ensina isso. Olha, eu tô com 37 anos
E uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: quando eu tinha 14, 15 anos, que eu morava em Canguçu, cidade pequena, eu pensava que eu tinha um monte de amigo. Que eu passava na rua, cumprimentava todo mundo, tinha meu bloco, tinha o time do futebol, tinha a galera que eu conhecia. Eu pensava, eu tenho muito amigo. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui pensando, não, não tenho tanto amigo assim, mas eu tenho bastante amigo. E daí agora eu vejo o seguinte: eu tenho alguns amigos, mas são aqueles amigos que é que nem que a gente fala aquela história, que é aquele fator, o verdadeiro amigo, para mim, uma das coisas que você identifica o verdadeiro amigo é aquele que você tem confiança de contar, porque você sabe que ele vai seguir gostando de ti da mesma maneira, independente do que tu falar. E por outro lado, tu sabe que a mesma sensação é quando você é amigo de alguém nesse nível, é que o cara pode te falar o que quiser que você vai gostar dele do mesmo jeito. Quando esse nível de confiança não é mais questionado, aí você tem um amigo. E é da mesma maneira, quando um amigo, a amizade não se discute, você já percebeu? Quando é um amigo de verdade, a gente não fica, será que tu é meu amigo? A gente tem que conversar sobre a nossa amizade. Não, amizade não conversa, Aham. amizade a gente sabe. Então, eu tenho alguns amigos assim, que são, por exemplo, nós dois, Laurindo, a gente sabe, a gente não tem uma intimidade, mas a gente tem um carinho, a gente tem uma admiração pelo outro. E esse, para mim, entraria no grupo dos 70, dos 120 de Jesus. O que que a gente faz com isso? A gente diz, pô, graças a Deus que tem amigos que nem o Laurindo, que quando eu bato um papo com ele é muito legal, a gente vê, a gente ri junto, a gente conversa, que bom, que bom. Pô, tem um amigo da faculdade lá, que bom que eu tenho aquele amigo e que ele não é próximo, não é, mas sei lá, eu faço um lanche com um cara, que massa. Ah, o amigo lá do pedal, que massa que tem um cara que anda comigo. A gente aprender isso que Jesus sabia, ele tinha diferentes esferas de relacionamentos, mas ele tinha Marta, Maria e Lázaro, que ele ia para a casa deles e dormia lá. Hum. Ele tinha Pedro, Tiago e João, que nos momentos mais íntimos estavam junto com ele. Eu li um livro há pouco tempo que a autora fala que o maior momento de intimidade que você pode ter com alguém não é nem numa relação sexual dentro de um casamento. Ela diz: o maior momento de intimidade é quem te acompanha perto da tua morte, porque é o Hum. momento mais difícil que você vai enfrentar na vida. E eu acho muito interessante que quando Jesus estava perto da morte, ele queria aqueles que ele tinha intimidade por perto. Hum. Então, essas são as diferentes esferas de relacionamento, entende? As diferentes esferas que nos livram dessa solidão, como foi o nosso tema aqui, e que na solitude a gente vai descobrindo, que a gente descobrir, antes de eu ter amigo, eu preciso ser amigo. Acho que essa é uma verdade que a gente precisa lembrar. E quando eu sou amigo, eu tenho que aprender que eu não devo entrar tanto nessa cobrança de dizer, pô, mas o Laurindo, cara, o Laurindo, ele é meu amigo, mas ele não é o meu melhor amigo, ele não se fala todos os dias. Não, cara, louva a Deus pelos amigos que você tem nas diferentes esferas, nos diferentes formatos. Você, como amigo, sempre vai frustrar alguém. Essa é uma verdade, eu costumo brincar. Tem amigo teu que se você liga para ele quando ele está doente, ele vai ficar chateado, porque ele diz, pô, eu doente, o cara nem respeita que eu tô doente, fica me procurando. Talvez a mesma pessoa, um ano depois, tu não liga, ele vai ficar chateado de novo e vai dizer, poxa, o cara nem me procurou. Então eu digo Aham. assim, você vai ser amigo por coisa que você faz, por coisa que você deixa de fazer. Mas também vai ter muita gente, tem muita gente que não percebe, se magoa com coisas que as pessoas fazem e coisas que as pessoas deixam de fazer. E nós sempre vamos estar nessa frustração. E só fechando a minha fala, eu tenho indicado bastante aí nas minhas lives, até no meu stories lá, teve uma situação que eu contei, que eu acho muito interessante, que foi tipo um documentário A Cabana e os Seus Segredos, escrito pelo autor da Aham. Cabana, que ele tem uma frase que ele diz assim, as nossas maiores feridas vêm através dos relacionamentos. Uhum. Ponto. A nossa cura também vem através dos relacionamentos. Ou seja, esse é o negócio. Essa solidão, na verdade, por que que a solidão é tão difícil? Que nós somos seres criados para se relacionar. Só que ao se relacionar a gente vai ter feridas, mas é também nesse relacionamento que vai ter cura. Então, como palavra final para a galera aí, eu diria assim, é importante a gente se abastecer. E até indico esse outro livro, que eu sei que você também gosta desse aqui. Pô, esse livro é Esse está entre fantástico. os top 5 provavelmente, que eu li na vida, sem Uhum. titubear. E quando ele está falando dessa questão que foi o nosso tema, solitude, desacelerar, ele diz assim: nós vivemos uma vida agitada demais para o tipo de relacionamento necessário para amar a Deus e amar as pessoas.
Então, que esse tempo que a gente está em casa nos ajude a aprender a nos abastecer do tempo certo. Eu tenho levado cada tapa na cara nesse tempo de quarentena aí, porque eu percebo, cara, quantas vezes eu deixava de aproveitar coisa com as minhas filhas, por exemplo, porque eu estava sempre correndo demais. E daí agora eu paro, solto tudo e vou brincar com elas. E aí depois eu acho que até elas já ficam meio assim, tá, vai ser rapidinho, porque logo o papai já vai sair, mas não, passou os 15 minutos eu ainda tô ali, passou meia hora eu ainda tô ali, passou uma hora eu ainda tô ali. E daí às vezes eu tento só desligar e curtir aquele momento, sem me cobrar, sem correr, sem nada. Então para mim existe uma possibilidade. Eu e Samuel, a gente falou isso ontem, que ele trouxe lá um símbolo chinês que diz assim, que crise junta duas palavras, risco e oportunidade. Então, claro que essa crise tem riscos que estão nos preocupando, mas tem oportunidades da gente rever muita coisa na nossa vida. Ismar, o nome do livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ali a Dani escreveu, o autor é Peter Escazero. É esse livrinho aqui. Se botar aí Espiritualidade Emocionalmente Saudável na internet, vai aparecer. Peter Escazero. É um livro sensacional. Isso aí, Laurindo. E como eu disse, Porra, cara, foi muito até antes massa de bater esse fechar, papo contigo. antes de fechar, deixa eu ainda. Eu separei uma frase aqui que tem relação com isso que tu falou das amizades, né? Uhum. Tá dando um ecozinho, um eco de retorno aqui pra mim. Aí tá chegando esse eco, não? Pra mim tá bom. Tá. O Brennan Manning, né? Eu acho que é alguma coisa que fala assim, o meu inglês não é dos melhores, a Dani já vai É pegar no muito meu bom. pé. Ele tem muitos livros, né? Ele é um cara que fala muito sobre graça, etc. Ele tem um livro que fala também sobre a solitude, né? E quando ele fala de solitude, ele justamente, uma frase que ele bota nesse livro, ele vai falar da importância da solitude justamente por causa das amizades. Ou seja, esse tempo de estar sozinho, qual é o fruto, né, justamente do tempo de estar sozinho com Deus, de encontrar um lugar adequado para a gente se encontrar com Ele, né? E aí agora nas próximas lives eu vou estar falando um pouco mais com outras pessoas também sobre essa questão do silêncio e da meditação, né? Vão ser os três assuntos: solitude, silêncio e meditação. E aí a gente vai conseguir, com quem estiver acompanhando, aprofundar mais, né? Mas aí ele fala justamente do ficar sozinho para poder voltar para as pessoas. Ele diz assim: eu descobri que me conecto melhor com o outro quando eu me conecto com o meu interior. Quando consigo me desprender das pessoas e permito que o Senhor me liberte de uma dependência insalubre em relação a elas. Mais eu consigo lhes dedicar minha existência, mais atentamente consigo escutar, mais altruisticamente amar, mais indulgentemente falar, mais esportivamente brincar, menos seriamente me levar e ter a plena consciência de que o meu rosto brilha sorridente sempre que me acho num jogo que aprecio completamente. Ou seja, para mim aqui é o foco. A gente às vezes não consegue ter esse tempo sozinho, e a gente não percebe a importância que é justamente o tempo sozinho fortalece a gente. Fortalece a gente no nosso relacionamento com Deus, mas quando a gente compreende o Evangelho, que Jesus morre e ressuscita para poder completar ou de alguma maneira inaugurar esse projeto, né, de restauração do mundo, ali é inaugurado, né, isso, e ele já começa então essa restauração. Então Deus está esperando que os nossos relacionamentos comecem a ter frutos daquilo que Jesus fez, né? E a gente só vai conseguir ter esse frutos, e no maravilhoso e bom Deus é isso que ele fala, o James Smith, né? Se a gente permanecer em Cristo. Na medida que a gente permanece nele, ele transforma a gente. Ele muda o nosso caráter, ele revela quem a gente é, ele santifica a gente, né? Transforma a gente. E aí, quando a gente sai, né, desse tempo de contemplação de Deus, que é essa linguagem que o James Smith fala no livro Maravilhoso Bom Deus, aí quando a gente sai, a gente vai experimentar isso que o Brennan fala aqui, né? A gente vai conseguir ouvir mais atentamente, a gente vai conseguir amar mais altruistamente, a gente vai conseguir, nas brincadeiras do dia a dia, não ficar tão ofendido, né? Porque às vezes a gente entra como jovem, né? Nos grupos jovens aí o pessoal brinca um com o outro, mas quando eu brinco com um, tá tudo ok. Quando o outro pega no meu pé, eu fico ofendido, né? E talvez quando a gente é muito ofendido, quando a gente está, sei lá, passando por estresse, quando a quarentena talvez coloca a gente num nível de ansiedade muito grande, eu creio que é um indício de que está faltando um pouco de solitude na nossa vida, de a gente aproveitar esse tempo. Claro, a gente não pode sair de casa, né? Agora ir para qualquer canto.
mas talvez então agora na quarentena começar a descobrir um tempo dentro de casa, um ambiente para poder ficar um pouco sozinho e deixar que Deus vá transformando a gente para que quando a gente for sair, quando acabar a quarentena, a gente possa viver nos relacionamentos de verdade, né, não mais virtuais, a mudança que realmente a gente precisa, né? Cara, muito bom. E eu acho que fecha totalmente com o que Augusto Cury falou ali. Augusto Cury, quem sabe, traz a doença e o Brennan Manning traz a cura. Quando ele diz que pais acelerados demais vão gerar filhos estressados, professores, líderes, por aí vai, dizendo que pessoas, que na verdade, quando pessoas não têm esse momento de solitude, de parar para se abastecer, de se reorganizar, ela bagunça a vida de todo mundo que está ao seu redor. Então, eu só queria fechar com uma frase, quer dizer para todo mundo que está nos ouvindo aí, para de fugir do encontro com você mesmo. Permita diante de Deus fazer a oração de Davi, de dizer, Senhor, vem aqui, faz uma avaliação aqui e diz para mim exatamente como eu sou. Me ajuda a entender por que das minhas mágoas, por que da minha aceleração, por que eu fujo tanto. Alguém está me dando boa noite? Ar44, manda seu nome aí, boa noite para você também. Mas por que eu fujo tanto de pensar assim quem eu sou e de deixar Deus mostrar quem eu verdadeiramente eu sou e vivo correndo para tudo que é lado, me distraindo com tudo que é coisa, para não ter que encarar a realidade de quem eu sou, lidando com medos, lidando com inseguranças, lidando com vergonhas, lidando com mágoas, sem perceber o quanto isso faz mal. E que doideira nossa, né? Às vezes a gente, como ser humano, prefere viver mal do que encarar os nossos problemas. E a gente se acostuma com isso. Então tá, Rafa. Valeu aí pelo bate-papo, obrigado aí por ter dedicado esse tempo. Ontem não deu certo, né? Mas que bom que a gente conseguiu hoje. A ideia então da live para a galera que está acompanhando aí é sempre ser sexta-feira. Aí conforme a gente vê que o pessoal está acompanhando, a gente vai mantendo. Mas agora então a proposta esses três temas. A princípio já está combinado então para sexta-feira que vem mesmo, que é sexta-feira santa, a não ser que o André, o Rio de Maia, lá de Florianópolis, né? Se por algum motivo ele não vai conseguir estar, que a gente não se lembrou disso, que é sexta-feira santa, mas a princípio está combinado com ele para a gente então dar continuidade nesse assunto de espiritualidade e a gente vai conversar um pouco sobre esse desafio além de estar sozinho, aprender a estar em silêncio para ouvir a Deus. Nossa. E aí então, ainda para encerrar, eu quero lembrar o que eu já falei ontem. O Charlon pediu para avisar para a galera que o Aldeia Gospel ele foi adiado por causa dessas funções do corona, então a data ficou lá para novembro, se eu não me engano, depois acompanhem lá no Insta do Aldeia. E sigam então aí dá uma joinha aí no nosso canal do Instagram da igreja, sigam para poder acompanhar aí a gente então nas próximas lives aí conversando sobre espiritualidade. Se Deus quiser, outra hora a gente marca um outro bate-papo aí para falar sobre outros assuntos. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Bom descanso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Então, eu vou fechando aqui. Não se esqueça, então, semana que vem a ideia é estar junto de novo aí para bater um papo com o André Rio de Maia, lá de Florianópolis. Sigam aí a página da Igreja Redentor Cristal para a gente poder conversar. Um abraço aí para o Ismar, que estava com a gente, que é lá de São Paulo. O Charlon aí e outros mais aí da paróquia, de modo especial o pessoal da paróquia, e pro Rafa, como diria Paulo, meu amado discípulo, Rafael, é só para me achar aí. Um abração para todo mundo, até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, Rafa, Vitor, beijão, tchau. Tô esperando só para ver aí, tchau.